Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do portal Treina Web. Aqui é o professor Bruno Baltarejo, no curso de animação dentro do After Effects. Nessa aula, eu quero mostrar como você montar a estrutura do personagem. Eu vou mostrar aqui em dois personagens rapidamente. Eu vou começar aqui a partir do personagem que a gente parou na última aula. E na sequência a gente vai ver um outro personagem um pouco mais complexo, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer, antes de você começar a animar, é preparar ele para animação. Primeiro eu quero mostrar o porquê preparar ele para animação. Se eu for tentar fazer esse peixinho navegar pela tela, eu posso selecionar aqui todas as partes, mover da esquerda para a direita, sem problema. O problema é que eu vou ter que gerar keyframes, quadro-chave de animação, para cada um dos objetinhos que eu tenho. Então imagine assim, além disso eu quero fazer o meu peixinho girar daqui onde ele está para outra direção. Tá vendo que quando eu giro, ele gira uma única parte? E se eu girar cada um dos elementos, eles giram em volta do seu próprio eixo central, e não em volta de um eixo em comum, o que faz com que o seu personagem desmonte como um monte de pecinhas e bagunce todo ele pela tela. Para você animar ele como uma unidade, como sendo um elemento só, você tem que criar uma hierarquia entre essas peças, para que uma peça seja o ponto de controle, e quando você move e gire ela, ela gire todas as outras. Ainda assim, dando a possibilidade de animação separada, animar só a barbatana, animar só o olho, animar só o rabo, para cada um dos outros elementos adicionais, secundários do personagem. O que vai deixar ele mais rico. É sempre importante você ter linhas de ação secundária. Você tem, por exemplo, o personagem saltitando pela tela. Enquanto ele está saltando pela tela, o cabelo dele vai balançando, os braços vão balançando para a esquerda e para a direita. Ele vai abrindo um sorriso ou assobiando. Sempre tem animações secundárias que deixam mais rico todo o conjunto de animação. Ok? Isso é importantíssimo. Bom, primeiro a gente vai criar a estrutura então. A gente vai fazer de uma maneira super simples, tá? Você tem que estar aqui com a janela não, desculpe. Você tem que estar aqui com a coluna parente aberta. Se ela não estiver aberta, você faz aqui pelos botões, que nem eu ensinei agora há pouco, ou no painel aqui das colunas, botão direito, colunas, e abre a coluna parente, tá? E a gente vai fazer de uma maneira muito simples. A gente vai dizer, por exemplo, a pupila direita, ela tem que obedecer o que o olho direito fizer. Então, eu só digo aqui, ó, que a pupila, ela é parente, ela é filha do olho direito. Eu pego aqui na cobrinha e arrasto, dizendo que um é filho do outro. Em consequência, o olho direito, ou na sequência, o olho direito, ele é filho do que o corpo fizer. Eu vou pegar então aqui o olho direito, pego a cobrinha e eu passo para o corpo. O corpo, ele anda por conta própria, ele vai para frente e para trás. Mas as barbatanas seguem o que o corpo fizer. Então a barbatana vai girando no sentido dela, para cima e para baixo, quando ele vai nadando, mas fica sempre preso ao corpo. Então o corpo vai para frente e para trás, enquanto a barbatana gira para um lado e para o outro. Então o corpo é o pai, é o que determina a direção, e a barbatana é que dá o impulsionamento. Então a barbatana vai ser filha do corpo. Então eu vou pegar aqui, a barbatana é o rabo, na verdade. Vou pegar aqui as duas partes do rabo, inclusive as barbatanas também. Todos esses elementos aqui vão seguir o que o corpo fizer. Então eu vou selecionar todos eles e eu puxo aqui para o corpinho, tá? Agora, pupila esquerda para o olho esquerdo para o corpo, e todos os elementos seguem o que o corpo fizer. Então, por exemplo, agora eu só preciso clicar no corpo para mover, então eu só preciso pôr keyframes de animação no corpo, e se eu pego a ferramenta de rotação, eu giro aqui o corpo, todos os elementos giram juntos. Bom, a ferramenta de rotação, para quem não sabe, é essa daqui, atalho W, tá? Bom, daí se eu for animar a barbatana, se eu for girar ela agora independente do resto, tá vendo que ela gira em volta do seu próprio centro? Todos os objetos, por padrão, têm como ponto de âncora, ou ponto de animação, o centro deles mesmos. Nem sempre você vai querer isso. Que nem aqui na barbatana, ó, eu queria que fosse no corpo. Nessa outra aqui, no rabinho, também pelo corpo. Os olhos, daí eles poderiam ser pelo centro, não vai ser um grande problema, vai fazer sentido. Ó, eu posso fazer ele ficar aqui vesguinho, ou olhar ele para fora, ou olhar os dois na mesma direção, e assim por diante. Você tem ali o controle de como você vai fazer. Esse não tem problema aqui ser pelo centro, mas esse aqui, a rotação deveria ser por aqui. Então eu preciso pegar essa ferramenta, que é a Pan Behind Tool, essa ferramenta aqui, que é o atalho Y, e pegar esse pontinho e mover esse pontinho para cá. Simples assim. Pega essa barbatana, pega esse pontinho, movo ele para cá. Pega o rabinho, pega esse pontinho, movo para cá. Pega o rabinho de trás, pega esse pontinho, movo ele para cá. E acho que esses são todos os elementos que precisaria, tá? Eu vou voltar aqui a minha tela, pegar a ferramenta W, e ó, o rabinho de trás. Ele está um pouquinho mal posicionado, tem que ir um pouquinho mais para frente, mas dá para o gasto.
e o rabinho da frente. Também tem um pouquinho mais pra frente, para não aparecer aqui a quebrinha ali. Esse aqui tá legal. Esse aqui tá legal. A gente tá agora com o personagem pronto para animar. Todas as peças agora estão corretamente posicionadas para a primeira animação. Bom, só para ficar mais claro isso, eu vou vir aqui e vou importar um segundo personagem. Vou importar aqui o Emanuel. Composition, vou dar um OK. Vou dar um duplo clique para abrir aqui o Emanuel. Vou colocar aqui o fundo como transparente, já que partes do desenho é preto. Quem não sabe fazer isso é nesse botão. E daí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o painel das camadas e eu vou arrastar, vou clicar e mover aqui para o lado para ter mais espaço. Fechar aqui o peixinho que a gente não está usando, fechar o alinhar também, só para ter um pouquinho mais de espaço. Eu acho que assim fica um pouquinho mais fácil de eu ver o personagem e as partes. E a gente sabe o seguinte, os dois olhos... desculpe, eu só importei aqui como composition, porque foi a última coisa que eu importei, ele manteve a mesma propriedade. Então, vem o Emanuel, não é composition, não é document size, é layer size. O composition tá certo, é que o document size estava errado, tem que ser layer. Dou um OK, dou um duplo clique, tá aqui meu personagem. Então a gente sabe o seguinte, que os olhos, assim como a boca, são filhos do corpinho, do rostinho do personagem, porque é o que está mais próximo. Então tudo isso aqui vai ser filho da cabeça dele. Então eu vou arrastar aqui para a cabeça. Eu já vou linkar eles, linkar não, né? Mas organizar pondo uma cor. Todos vão ser amarelo para eu saber que é o rosto. Daí o fecho do boné segue o que o boné fizer. O boné também segue o que a cabeça fizer. Aí o boné e o fecho podem ter a cor verde, green, para que eu lembre que é o boné. Tá? O topete, assim como o cabelo, são filhos da cabeça. A cabeça vai ser filha do corpo, que daí se o corpo andar, a cabeça anda junto. Você pode ficar balançando a cabeça esquerda e direita, que ainda assim os elementos vão animar corretamente. Se eu linkasse tudo a cabeça, inclusive o corpo, se ele balançasse a cabeça, ele ia balançar o corpo inteiro, porque o parente faz com que uma coisa siga o que a outra faz. Então a gente precisa que a cabeça siga o corpo. Daí se o corpo anda para a esquerda e para a direita, a cabeça segue. Mas a cabeça pode adicionalmente ainda balançar para a esquerda e direita. Então, ó, a cabeça vai seguir o corpo. Orelha esquerda e orelha direita podem seguir a cabeça. A aba do boné, eu vou colocar seguindo aqui o que o boné fizer. Porque daí, se eu linkar todas as partes do boné, eu posso tirar o boné do personagem como sendo uma coisa só. Tá vendo? Infelizmente não tem o desenho de trás. Se eu só tivesse feito aqui o desenho atrás, daí ia ficar perfeito. E o resto do cabelo também do personagem, daí ia ficar perfeito. Como não tem, você pode, tipo, subir, descer, mover, alguma coisa assim. Bom, seguindo lá. A mão segue o que o braço fizer, a outra mão segue o que o outro braço fizer, o pé segue o que a perna fizer, o outro pé segue o que a outra perna fizer, e daí as pernas e os braços, todos esses aqui, são associados ao corpo. Eita. Braço, braço, perna, perna. Pega aqui pela cobrinha, associa com o corpo. O corpo, eu vou mudar de cor, porque daí ele vai ser o ponto principal de controle. Tudo que eu mover aqui no corpo, move todos os elementos, tá? Adicionalmente, se eu for animar a mãozinha, eu preciso que o ponto de controle da animação fique no punho. Então eu peguei a ferramenta Y, movi para o punho. Se eu for para a ferramenta W, rotação, ele vai girar corretamente. Vou fazer o mesmo aqui no braço, ó. Pega a ferramenta Y, pega o ponto de controle, põe ali. Se eu pegar a ferramenta W, ó, ele gira corretamente. E vai fazer isso com todos os pontos. Então eu vou vir aqui rapidinho, ó. Pega o outro braço, Y, ponto de rotação vem aqui, vem no outro, ponto de rotação vem aqui. Vou apertar a barra de espaço para poder navegar. Aí nessa perna aqui, ponto de controle vem para cá. Essa perna, ponto de controle vem para cá. No pé vem para cá. No outro pé vem para cá. Vamos lá para cima. Vou pegar aqui a cabeça. Fica aqui no pescoço. Bom, e é isso. Acho que as outras coisas não vão animar. Até iriam, mas não preciso mexer no ponto de controle ainda. Daí depois, qualquer coisa, se eu fosse querer, sei lá, balançar a orelha dele, daí eu ajustaria o ponto de controle. Mas eu vou, na verdade, animar de uma outra maneira e vou mostrar mais pra frente. Bom, então aqui a gente criou o primeiro tipo de estrutura, é a estrutura mais simples. Quando é um personagem simples como esse, você pode animar inteiro assim, não tem nenhum problema. Principalmente quando a animação vai ser poucas vezes, você vai ter lá um comercialzinho de 30 segundos, um VT, em que esse personagem aparece, sei lá, dando tchau e dando uma piscadinha. Ou mandando um beijo, ou dando uma caminhadinha só e cai uma bigorna em cima dele. Animações simples, você pode animar diretamente dessa forma.
Se o seu personagem vai ser mais recorrente, vai aparecer mais vezes, vai ter mais pontos de controle, mais funções que ele vou fazer, daí eu aconselho um rig mais complexo que te dê mais facilidade para você controlar o personagem e que tenha controladores fáceis de você selecionar e animar, centralizando os keyframes num único local. Você não tendo que pôr keyframe em cada um dos desenhos que você tem, que são vários. Beleza? Nas próximas aulas a gente vai ver desses rigs mais complexos e eu te conto lá. Até breve!